Mas o capítulo 15, que é o que a gente vai ler, o apóstolo Paulo vai dar essa resposta sobre esse problema da descrença na ressurreição, que era muito típico da época. Não é novidade, porque o próprio apóstolo Paulo, em Atos, quando prega no Areópago, lá em Atenas, e apresenta aqueles muitos religiosos e filósofos, e diga-se de passagem, com muita educação, ele não teve nenhuma tentativa de demonizar as crenças mitológicas gregas, né? Ele ainda dizia, olha, vejo que vocês são muito religiosos, de maneira muito educada, né? A gente que tem muitas vezes um discurso religioso tão impositivo, quase que intolerante mesmo, a gente não vê isso no apóstolo Paulo. Mesmo o apóstolo Paulo sabendo que por trás de muita coisa pode ter todo um engano, mas ele é educado com a pessoa, né? A gente tem que saber fazer a diferença entre a pessoa e a crença, né? Muitas vezes em nome de uma pregação exterminadora, a gente despreza as pessoas. Não era o caso do apóstolo Paulo. E lá, quando ele prega sobre esse Deus desconhecido, que eles não sabiam quem era, ele anuncia a ressurreição. Quando ele anuncia a ressurreição, ele tem dura resistência, porque era desnecessário, até porque para eles o corpo era mau, para que ressuscitar o corpo? Né? Você foi para o mundo das ideias, lá é o ideal, para que ressuscitar? E eles não acreditavam na ressurreição. E aqui o apóstolo Paulo vai falar que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas para chegar nisso, os 14 versículos que a gente vai ler desse capítulo 15, o apóstolo Paulo ele traz algumas experiências sobre aquilo que ele enxerga como evangelho. E fica sempre aquela pergunta, o que é o evangelho para nós? Alguns vão achar que o evangelho é moralidade religiosa. É um novo código de comportamento. Eu acho disparado que esse é um maior equívoco acreditar que o evangelho é uma nova filosofia de vida, ética. O evangelho tem ética? Óbvio que tem. Mas o evangelho não é só isso. Ética poética, os estoicos tinham, né? O estoicismo pregava isso. Ética por ética, nós temos inúmeras outras religiões que são extremamente ascetas, rigorosas no comportamento e mais pudicas, né? Mais puras do que o cristianismo. Mas não é o evangelho. Inclusive, se essa for a régua para definir o que é o evangelho, apenas a filosofia moral, estética, comportamentalista, Jesus não encaixaria nela. Pelo contrário, ele teve duros problemas com aqueles que reduziam a experiência religiosa com Javé apenas como moral religiosa, como comportamentalismo. Então não é. Outros, por outro lado, vão achar que o evangelho é a solução de todos os seus problemas. O evangelho é como se fosse um baú da felicidade, onde você encontra uma fonte inesgotável de prosperidade e a sua vida se resume ali. E essa também é uma corrente muito forte, principalmente do neopentecostalismo do Brasil, com a teologia da prosperidade. E lógico, nós temos aquela tendência de achar que o evangelho é mais uma religião. É mais uma religião. Que o evangelho é o cristianismo. Né? O cristianismo tem o evangelho? Tem, mas nem todo cristianismo tem o evangelho, isso é inegável. Há vários cristianismos no plural, mas o evangelho está ali, né? O Espírito paira, né? O Espírito está aí. E aí o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever essa experiência, ele traz os fundamentos do evangelho, que eu gostaria que você pensasse o que é o evangelho para você. Se quando a palavra evangelho vem na sua mente, você pensa assim, é uma nova doutrina, é um novo dogma, é mais um. Nós temos budismo, hinduísmo, islamismo, cristianismo e evangelho. Não, o evangelho é superação, o evangelho não está nesse campo. É como Jesus. Jesus não é mais um líder religioso para nós, Jesus é Deus de vivos e de mortos. A gente está falando do soberano, a gente não está falando de um campeonato de líderes religiosos onde Jesus é o líder. Não, a gente está falando do Senhor dos céus e da terra. Então, por que isso é libertador pensar nisso? Porque a gente para com uma tentação religiosa chata, que é defender o evangelho como se o evangelho fosse uma doutrina histórica humana. E o evangelho está para além disso. Isso é muito importante para a gente. E isso é libertador, porque você inclusive tem capacidade, ao entender que o evangelho é espírito e vida, e está para além do que é dessas leituras religiosas, você inclusive tem a capacidade de se autocriticar a sua própria tradição, que por exemplo, eu sou cristão, me considero cristão, de tradição protestante, sim, de tradição protestante, berço protestante. Eu não nego a nuvem de testemunhas que nós temos atrás da gente, inclusive dentro do catolicismo, gente boa de Deus.
Mas eu também não sou acrítico de reconhecer que muitas vezes essa manifestação histórica que nós chamamos de cristianismo não condiz com o evangelho, porque o evangelho está para além disso. E o apóstolo Paulo ele vai trazer essas características desse evangelho. E quem sabe alguma dessas características você não vive, né? Não vive, você vive e não está tão consciente disso. Isso é um sinal de que a sua espiritualidade está ancorada, enraizada no evangelho. O que me levou a ler esse texto e refletir sobre esse texto foi a experiência que eu tive de luto na semana passada. Você também está numa experiência de luto, né? Uma irmã queridíssima na fé, muito importante na minha caminhada cristã, na igreja lá em Belo Horizonte, onde eu cresci e tive a minha base de fé consolidada. Ela partiu para a glória e não vinha outra palavra no meu coração enquanto eu estava lá junto com o meu grande amigo que perdeu a sua mãe, em dizer que é até breve. Olha que incrível isso. O evangelho tem essa proposta, isso é exclusiva do evangelho, a superação desse aguilhão, dessa perda, desse luto, né? E aí eu lembrava da música do Marcos Almeida, falando que toda dor é por enquanto, e lembrava do apóstolo Paulo falando que a ressurreição é a âncora da nossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí eu fui parar nesse texto e vi esse monte de coisa legal que eu queria compartilhar com vocês. Pelo menos 5 fundamentos, de maneira muito rápida, eu queria trazer para vocês. Vamos ler? Tá assim, 1 Coríntios capítulo 15, eu estou ficando velho, depois do 40, antes dos 40 você coloca o óculos para ler. Depois dos 40 você tira o óculos para ler, olha que coisa esquisita, porque eu comecei a ter dificuldade de enxergar de perto. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como lá preguei, a menos que tenham crido em vão. Então ele começa a falar assim: olha, eu venho até vocês lembrar o evangelho que eu trouxe para vocês, mas eu desafio vocês a conservar essa palavra viva no coração de vocês. Já tem uma característica aqui interessante: a necessidade de se conservar uma palavra viva. Palavra viva é palavra viva. Não é teologia, não é dogmatismo religioso. Vamos mastigar isso aqui. Continua o versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Outra característica do Evangelho, essa graça que produz paz. Versículo 4. E ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ressurreição corpórea, incontestável. Tão incontestável que ele escreve: e ele apareceu a Cefas, Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais alguns sobrevivem até agora, porém alguns dormem. Até a expressão de dormir, né? Enxergando a morte como até breve, né? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, que lindo isso aqui. Tem uns versículos assim que a gente lê, vai lá no útero da alma, né? Vamos dizer assim. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Essa palavra nascido fora de tempo, no original é ektrauma. A conversão é um trauma que marca profundamente a alma da gente. Quem viu Jesus passou por um trauma inesquecível, inextinguível. Olha que incrível. Evangelho tem que ter essa experiência pessoal com Jesus. Pedro viu, os 12 viram, mais de 500 pessoas, e eu também vi. A gente também viu. De alguma forma, existencialmente, espiritualmente, quiçá até fisicamente, não tão claro assim, mas a gente tem as nossas experiências místicas que a gente pode dizer: eu também vi, como um nascido fora de tempo. Versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus. Outra ênfase
do Evangelho explícita, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concebida, não se tornou vã. Antes de tudo, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Que texto riquíssimo, né? Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim crestes. Então, lembra aí do evangelho que te alcançou. Ora, se é corrente pregar-vos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não pode haver a ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. O texto continua, a gente poderia até o versículo 19, mas eu vou parar por aqui, porque eu gostaria só de frisar alguns fundamentos nesses primeiros versículos. Olha que interessante, quando eu penso o que é o evangelho para mim, eu faço justamente essa questão de perceber que é uma experiência meta-religiosa, não é mudar de religião. A gente sabe que muitas vezes ela pode ter essa cara, né? Eu nasci num lar católico, onde eu aprendi os preceitos cristãos, bons preceitos cristãos. Eu acho que se eu tenho temor a Deus, eu tenho temor a Deus pela experiência religiosa, piedosa do meu pai, católico. Católico. Aprendi com ele o temor, o respeito, os valores. Agora, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, e eu tive a minha experiência de fé e vi no protestantismo uma experiência genuína com Cristo, do qual eu sou muito digno, né, muito grato até hoje, eu sei que essa experiência é para além de mudar de religião. Eu lembro que quando eu pregava lá na mocidade, na minha igreja, eu costumava dizer que a gente tem que estar com os olhos fitos e fixos em Jesus, porque inclusive eu ouvi isso do pastor, que quando a gente pregava Jesus, a gente não pregava a religião, e não pregava mesmo, de tal maneira que se Jesus estiver em outra religião, eu estaria em outra religião, mas Jesus não está em nenhuma religião. O evangelho está para além dessa experiência religiosa. Isso é libertador, porque faz a gente olhar o outro de maneira mais acolhedora, sem fazer aquela chata distinção entre nós e eles. Nós que somos da verdade e eles que não são. Sendo que o vento sopra onde quer. E essa tentativa de ficar fazendo diferenciação de joio e trigo não é nossa tarefa. E não é proposta do evangelho. O evangelho é a proposta do acolhimento, desse anúncio indiscriminado, que o apóstolo Paulo inclusive fala aos coríntios, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Muito bonito isso. Então, quando eu penso no evangelho, eu sempre penso nessa categoria para além. É por isso que não tem como desviar do evangelho. Eu já passei, fui católico por um tempo, estive numa igreja por muito tempo, hoje estou nessa comunidade informal aqui, e eu sei que a igreja é invisível, que eu estou no evangelho, por causa desses fundamentos que eu vou ler. Isso a gente tem que estar ancorado nisso. O autor e consumador da nossa fé, os olhos fixos nele mesmo, para a gente se libertar dessas preocupações de ficar defendendo denominação, defendendo teologias. Não, o nosso compromisso é com uma pessoa. Aí o apóstolo Paulo vai trazer para nós esses 5 fundamentos do texto que a gente leu. O primeiro é: o evangelho é uma palavra viva que deve ser conservada em nós. O apóstolo Paulo disse assim lá nos primeiros versículos: por ele somos salvos, se retiverdes a palavra. Isso é interessante, porque eu sou cristão e eu tenho um compromisso com a palavra, inclusive com a palavra Bíblia, sabendo inclusive que a palavra de Deus não se restringe só à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, mas não é toda a palavra de Deus. Deus fala até pela natureza, diz o apóstolo Paulo. Mas essa palavra é a palavra viva. E eu só consigo ficar no evangelho se eu sou alimentado dessa palavra viva, porque o próprio Cristo disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quem está no evangelho genuinamente tem um compromisso com a palavra de Deus. Palavra de Deus, viva e eficaz. Não é dogmatismo religioso. Não é vã repetição religiosa. Não é história do Antigo Testamento apenas. Não é histórias e narrativas do Novo Testamento. É palavra viva. Palavra viva é aquela palavra que você precisa de ouvir naquele momento, naquele exato momento que penetrou e você falou: foi Deus, encheu meu coração.
Não é aquela velha opinião formada sobre tudo. Não é aquela velha história de Jacó que você já sabe. Não é aquela repetição exaustivamente repetida com aqueles jargões religiosos que você já sabe. Não, é palavra viva. A gente precisa conservar essa palavra viva. Não é o livro. Quantos? Eu lembro quando líder de mocidade lá na igreja, em BH, eu incentivava muitos irmãos a lerem a Bíblia, né? E aí, para você começar a ler a Bíblia, é fundamental. Alguém do Ministério Infantil fugiu da salinha, foi pegar um livrinho aqui. Tá na casa dela, né? Então, eu lembro que eu incentivava eles a lerem a Bíblia, e quantos vinham com uma grande missão de ler a Bíblia, né? Quem nunca? Qual cristão falou? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda, em nome de Jesus. Aí vai até Levítico e para, porque dá uma preguiça ler Levítico, né? Aí, alguns conseguiam e superavam Levítico e Deuteronômio e lia a Bíblia toda ali, com sono na genealogia, né? Terminava de ler a Bíblia, missão cumprida, graças a Deus. Leu a Bíblia, mas não leu a palavra. Teve informação religiosa, mas não tem a palavra viva. O apóstolo Paulo fala, essa palavra viva tem que ser conservada. O Espírito em mim apaga, ele apaga. Ele permanece, porque é obra da graça. Agora ele apaga. Eu preciso conservar essa palavra viva em mim. O Ricardo Gondim, pastor Ricardo Gondim, usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fala que o Evangelho é uma espiritualidade viva. Não é religião morta. Não é aquela coisa maçante. Se você está tendo uma experiência religiosa, que você saiu de lá e não teve palavra viva, tem alguma coisa errada. Está repetindo, está a mesma coisa, não está mudando nada nem de você, você já sabe de cor. Como que você vai saber de cor algo que é inesgotável, eterno? O apóstolo Paulo vai dizer que a gente só conhece em parte. Mais ainda, aos Romanos ele vai dizer, quão profundas riquezas há no saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. Como que eu vou saber tudo? Já sei o que o pastor vai pregar. Josué, ser forte e corajoso, né? Você já sabe, né? O culto de mocidade, já sei. Jovem, você pega Timóteo lá, ou Eclesiastes, né, para cuidar da sua mocidade. Não, tem que ter uma palavra viva. Tem que ter um evangelho. Não é nova teologia, é evangelho, é palavra viva. A gente tem que conservar ela. E Jesus vai dizer, as minhas palavras são espírito e vida. E quando Jesus começa a pregar, em contraste com os muitos pregadores itinerantes da época, todos diziam assim, ele é diferente. Ele prega como quem tem autoridade, como quem tem vida. E não era autoridade rabínica. E maravilhavam-se da sua doutrina, eram os pequeninos, enquanto os religiosos se escandalizavam dele. Porque a gente tem uma fonte inesgotável, que a gente tem que conservar essa palavra viva. O que há de palavra viva na sua espiritualidade? Você está nutrindo ela? Não estou falando de biblicismo, de decorar versículo, de mandar versículo de bom dia no grupo da família, né? Não, eu estou falando de palavra viva, de evangelho, daquela fala assim, nossa, essa aqui nutriu minha semana. Nós precisamos disso. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Segunda coisa, o evangelho é a paz com Deus por meio da graça. O versículo ele fala assim, olha, Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi esse que eu anunciei. Gente, não tem como. Por mais que a religião fica com raiva de enxergar um Deus que é graça e amor, mas Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O apóstolo Paulo começa todas as suas cartas dizendo, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É duas âncoras da pregação do Evangelho, em contraste com a paranoia religiosa, culposa, cheio de não toque, me toque, aquela angústia. É graça e paz. Um dos versículos que mais me penetraram na minha experiência religiosa, e olha que eu fui um religioso culposo, a vida inteira, até descobrir que em Cristo está tudo resolvido. Mas o problema nosso é que a gente acha que em Cristo está tudo resolvido até a conversão. E que depois não tem paz com Deus mais. Tem contabilidade dos nossos pecados. Aí você está sempre com medo de Deus. Você está sempre em dívida com Deus, uma dívida que já foi paga. Graça e paz. Justificados, pois, com Cristo Jesus, temos paz com Deus. Mas não deu para ler a Bíblia essa semana. Não se autoflagela, meu irmão. Graça e paz. Levanta a cabeça, Deus fala por tantas formas. Eu estou numa fase na minha vida, Juliano e outros
são testemunha de quando eu não tinha filho, né? O tanto que eu produzia textos, estudos maravilhosos. Está aqui um outro pai com a mesma idade da minha filha, né? E outros pais aqui, sabe, com um menino pequeno, meu irmão, para você sentar e conseguir ler um versículo, meu irmão, é difícil demais. Agora eu vou me culpar? Assim, meu Deus. O Rony também é pai lá, já tá, a filhinha dele já está mais criadinha, né? Ele sabe como é que é. Mas é difícil. Agora eu vou me culpar. Eu vou ficar contabilizando débitos e créditos na relação com Deus, sendo que eu tenho graça e paz em Cristo. E na relação com Ele eu tenho que manter o fruto do amor. Graça e paz. Graça e paz. Como é que está a sua espiritualidade? Culposa? Aflitiva? Não está no fundamento do apóstolo Paulo, que é graça, favor imerecido e paz com Deus. É por isso que eu ando com Jesus. Porque por conta própria eu não daria conta. Terceira coisa, o evangelho é o relacionamento com uma pessoa. Não é o conhecimento de uma nova doutrina. O apóstolo Paulo, quando ele está descrevendo que Jesus ressuscitou e foi visto por Pedro e depois pelos 12, ele vem nesse versículo 8 de maneira linda. E depois foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. É que trauma. Eu tenho um compromisso com Jesus, eu não tenho um compromisso com o protestantismo, com o cristianismo, com nenhum ismo religioso. Eu tenho um compromisso com a pessoa de Jesus. Porque eu fui nascido fora de tempo em março de 1999. E eu não esqueço. Nem sei quanto tempo tem aí. Quem é bom de geografia? De 99 para cá já tem um bom tempo, né? E olha só. Nascido fora de tempo. Um relacionamento pessoal com Jesus. Isso é o compromisso com Cristo. 25 anos, né, de evangelho. Né? Tá vendo a galera boa em geografia aí, ó? 25 anos de evangelho. Firme com Jesus. Já passei várias denominações. O que é denominação, meu irmão? O que é uma experiência denominacional perto do nascido fora de tempo? Por ter visto ele com seus olhos, depois foi visto também por mim. Eu sei que dependendo de por onde você passou, muita gente vê a sua espiritualidade hoje e não acredita que você também viu Jesus. Mas eu sei. E eu não consigo apagar esse trauma do meu coração. Foi visto também por mim. Nascido fora de tempo, o apóstolo Paulo, que foi perseguidor da igreja. Mas eu não consigo. Eu não consigo deitar, dormir, viver a vida, receber uma notícia e divorciar dele, que nasceu em mim, e que foi visto também por mim, o Cristo ressurreto. Porque o evangelho não é um relacionamento com uma doutrina. O evangelho não é um código de ética religiosa apenas. O evangelho não é mais um dogma. O evangelho é uma pessoa, e seu nome é Jesus. Meu compromisso é com ele. Meu compromisso é com ele. Quarta coisa, o evangelho não é teoria, é experiência prática. O apóstolo Paulo vai dizer assim: antes eu trabalhei, ele comparando aos que também viram Cristo ressurreto, inclusive os 12, ele fala, antes eu trabalhei muito mais do que eles. Ele está dando uma ênfase prática. Não eu, mas a graça de Deus em mim. Porque eu só tenho experiência com Cristo ressurreto, não é lendo um monte de livro. É colocando no chão da vida e praticando, é trabalhando. E é tão maravilhoso, né? Eu tenho um carinho e um respeito muito grande a pessoas que vão contar suas experiências com Deus e vão dando, mesmo lá do seu jeito, na multiforme graça. Isso eu falo porque na semana passada, lá onde eu estava, nessa experiência de luto dessa irmã, aí eu ouvi o meu pastor, do qual eu sou muito grato. E ele é uma pessoa que não tem lá aquela maior teologia do mundo, mas ele tem um cristianismo prático que enche os olhos. Uma espiritualidade do evangelho que enche os olhos, porque eu sei que é aquele tipo de pastor que não faz como antigamente, sabe? Aquele pastor que está lá no púlpito, chega uma pessoa diferente na igreja, que ele não vê há muito tempo, ele sai lá do púlpito, vai lá no último banco, cumprimenta e chama pelo nome. Não se faz pastor como antigamente, né? Antigamente era assim os bons pastores, né? Hoje a gente chama pastor de pessoal, o pastor chama, ó pessoal, vem cá, né? Vai perdendo os vínculos. E aquele evangelho prático, porque o que faz de fato a sua experiência, os frutos, é a prática. Harold Kushner, um rabino judeu,
ele diz que evangelho não é aquilo que você crê. Religião não é aquilo que você crê, é aquilo que você faz. E principalmente na nossa época, uma época de tanta verborragia religiosa, de tanta gente falando de Jesus. Fala, mas o pessoal não quer gente que fala de Jesus, quer gente que vive Jesus, pratica Jesus. Evangelho é prática. Eu tive uma fase extremamente proselitista, pregava Jesus para todo mundo. Hoje eu tenho pregado cada vez menos. E curiosamente, na fase que eu prego cada vez menos, as pessoas se oferecem para descobrir que Jesus é esse que eu creio. Porque evangelho é aquilo que a gente faz. É como você encara a vida, como você enxerga a vida com os olhos de Jesus, pela misericórdia e pelo acolhimento. É com os olhos de Jesus e não com os olhos do fariseu, que fica julgando as pessoas, que fica olhando a estética das pessoas. É com os olhos de Jesus, com os olhos da misericórdia, que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o evangelho. O fundamento do evangelho é a prática. Não adianta curso de teologia online, não adianta conferência, coaching evangélico, não adianta, né? E essa chamada está quase terminando. Esse aqui a gente tem que pagar o dízimo ao Google Meet aqui. Então essa foi a quarta coisa. Evangelho não é teoria, é experiência prática, né? Evangelho é aquilo que não é aquilo que você crê, mas é aquilo que você faz. E a última coisa, e aí isso me trouxe profunda consolação. Evangelho é a vitória sobre a morte no poder da ressurreição. Isso é maravilhoso, né? Como que nos nonos anos do ensino fundamental, na aula de ensino religioso, o Rony também dá aula de ensino religioso, nós temos lá na base comum do ensino religioso a matéria chamada Teorias Pós-Morte. E aí a gente vai passando pelas tradições religiosas e como cada religião enxerga o pós-morte. Se ressurreição, se reencarnação, se niilismo, que é o nada, se ancestralidade, que é uma crença meio que tribal indígena, né? O sujeito morre, mas o espírito permanece no clã. A gente vai dando uma passada, interessantíssimo, né? Inclusive para você enxergar a resposta sobre a morte. Chegou alguém aí. Mas o evangelho, para mim, é a grande resposta. A ressurreição, o até breve, aquela certeza absoluta de que Jesus venceu aquilo que de fato nos mata, a maior dor, a maior experiência de dor e a maior experiência de impotência que nós temos, que é a morte. E Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E mais, eu ressuscitarei no último dia. Promessa de Jesus. Isso me consolou na perda do meu pai, em 2015. Isso me consolou na perda dessa grande e querida irmã na semana passada. Espero que console o nosso querido Mateus. Mas essa é a mensagem da ressurreição. Essa é a consolação. E do jeitinho que ele é. Não é só a alma, não é só o espírito, não é só o corpo. Essa é a promessa. Um até breve, como Cristo foi ressurreto. Toda dor é por enquanto. E nisso esperamos. Essa é uma mensagem do Evangelho que não dá para esconder debaixo do pano. A vitória sobre a morte. E enxergar o maior drama do ser humano. E mais, no versículo 15, o apóstolo Paulo ainda vai dizer, no versículo 15 não, no versículo 19 desse capítulo 15, ele vai dizer assim, olha, se a nossa esperança de Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra palavra, eu posso usar Cristo e ser útil em Cristo Jesus. Jesus pode ser útil para mim aqui nessa vida, me dando força, me dando consolação, me transformando em uma pessoa melhor, mas se eu não crer numa ressurreição, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu tenho que crer nos reencontros eternos, como diria o pastor Carlos Bragantino, que escreve muito bonito isso. Nos reencontros eternos. Toda dor é por enquanto. Como diz e canta Tiago Arraes, se a morte me silenciar, ainda não é o fim. Minha fé não crê no Cristo morto, mas que ressurgiu. Bonito, né? Que essas palavras nos consolam. Então, 5 fundamentos do Evangelho. Primeiro, conservar uma palavra viva, não é uma doutrina religiosa. Segundo,
Evangelho é graça e paz, sem paranoia, sem culpa, sem aflição, sem um Deus que está anotando seus pecados. Terceiro, evangelho é relacionamento com uma pessoa. Quarto, evangelho não é filosofia teórica, é experiência prática. E quinto, evangelho é a resposta sobre a morte no poder da ressurreição.